noite a você de casa. Foi levado a júri nesta terça-feira o acusado de tentar matar 6 pessoas em uma boate no centro de Patos de Minas em junho de 2022. Na época, uma das vítimas teria esbarrado no acusado, que por esse motivo atirou contra ela e outras pessoas próximas. Tiago Ribeiro dos Reis foi condenado a mais de 5 anos de prisão. Daqui a pouco no NTV News a gente conta os detalhes e mais. Polícia recupera veículo furtado em Presidente Olegário. Morte de produtor rural é investigada pela Polícia Civil. Incêndio em chuveiro elétrico acende alerta para cuidados com equipamento. Evento com contadores debate sobre a importância dos recursos para o Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. Projeto de lei propõe mudanças no Codema de Presidente Olegário. E quadra do bairro Santa Luzia é alvo de vandalismo. Essas e outras informações a partir de agora no NTV News. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-365 após 2 caminhões que seguiam em sentidos contrários colidirem. Entre os feridos está uma criança de aproximadamente 10 anos. Foi registrado um acidente entre 2 caminhões. Um deles baú e outro estava carregado com um veículo e alguns pneus e outros objetos. Foram 4 feridos. Os 2 motoristas e 2 passageiros. Um deles, uma criança com idade ainda não confirmada. Eles sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos pelas equipes do SAMU e serão transferidos ao Hospital Regional de Patos de Minas. A 365 segue em pare e siga com só um sentido. O policial federal Éder Vinícius conta que é comum esse tipo de acidente no trecho e dá detalhes sobre a dinâmica do acidente. Um local que já é conhecidamente aí as primeiras chuvas, a gente tem bastante acidente em torno de Patos, aqui é muito escorregadio, então nas primeiras chuvas é recorrente esse tipo de acidente. Novamente aí um caminhão estava sentido Uberlândia, escorregou na pista, invadindo a pista contrária e colidindo aí quase que frontalmente com o caminhão que vinha sentido oposto. A Polícia Federal organizou o trânsito na via para a retirada dos veículos pelo guincho. Também foi efetuado o teste de etilômetro em ambos os condutores. Com relação aos condutores, aí foi feito o teste do etilômetro, né? Resultado 0, então tudo ok. A Polícia Militar recuperou um veículo roubado em Presidente Olegário. 2 pessoas são suspeitas de cometer o crime. Por volta de meia-noite de segunda-feira, na rua Felisberto Fonseca, em Presidente Olegário, no centro da cidade, 2 pessoas estavam dentro de um veículo, um Renault Sandero. Momento em que logo elas foram abordadas por 2 indivíduos armados com arma de fogo e que anunciaram já o assalto. E no momento em que eles anunciaram o assalto, já pediram aí para essas 2 pessoas que ocupavam o carro passar para o banco de trás. E eles então tomou de assalto esse veículo e começou a dirigir sentido a Patos de Minas, com essas 2 pessoas no banco de trás. Momento então que eles entraram numa estrada vicinal e abandonaram essas pessoas por lá. Lá elas deixaram essas pessoas. Momento então que essas pessoas que conseguiram sair desse carro acionou a Polícia Militar, que começou o trabalho de diligência para poder identificar e recuperar o veículo. O veículo então foi recuperado na noite dessa terça-feira. Foi feita a recuperação desse veículo no limite de Presidente Olegário, numa estrada vicinal no limite de Presidente Olegário e Patos de Minas. E então foi devolvido esse carro ao proprietário e a Polícia Militar agora continua o trabalho de diligência para poder identificar e tentar encontrar aí esses 2 suspeitos de anunciarem esse assalto à mão armada, inclusive aí também com as pessoas que estavam dentro do carro sendo levadas aí até um certo ponto e depois abandonadas aí em uma estrada vicinal. Foi levado a julgamento nesta terça-feira o acusado de tentar matar 6 pessoas em uma boate no centro de Patos de Minas em junho de 2022. Na época, uma das vítimas teria esbarrado no acusado,
que por esse motivo atirou contra elas e outras pessoas próximas. O crime aconteceu no dia 4 de junho de 2022. Tiago Ribeiro dos Reis teria entrado no estabelecimento no final da noite. Quando as pessoas já saíam do local, sacou uma arma e começou a atirar. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Em seguida, ele fugiu do local e abandonou o próprio carro na BR-365. Na época, pelo menos 4 pessoas foram encaminhadas para a delegacia para serem ouvidas. Também foram apreendidos celulares e dinheiro. De acordo com a denúncia apresentada ao Poder Judiciário, uma das vítimas, que estava em companhia de alguns amigos, teria esbarrado em Tiago. No decorrer da noite, o acusado ficou observando a vítima e, em determinado momento, deixou o estabelecimento e, quando a vítima saiu do local para ir embora, Tiago começou os disparos de arma de fogo. O réu foi condenado a 5 anos, 1 mês e 25 dias a serem cumpridos em regime fechado. No final de semana, foi registrado o 11º homicídio do ano em Patos de Minas. Aguimar Fernandes Caixeta, 62 anos, foi encontrado morto na fazenda Mata da Gueiroba, no distrito de Alagoas. A Polícia Civil investiga o caso. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, onde um casal encontrou o corpo de Aguimar caído na porta da sala da casa que havia sido incendiada. Segundo relatos, Aguimar estava temeroso de que membros de uma família vizinha pudessem atentar contra sua vida em razão de um roubo e de um incêndio em sua residência na região da Granja dos Caixetas, ocorrido no dia 18 de janeiro desse ano. Também havia tensão devido a questões familiares, como um inventário pendente após a morte da matriarca. A perícia técnica constatou 10 perfurações no corpo de Aguimar, sendo 6 na região do tórax e 4 na região do crânio, todas provavelmente causadas por arma de fogo de calibre indefinido. A Polícia Civil, imediatamente após tomar conhecimento do fato, foi até o local através da equipe dos peritos da Polícia Civil, bem como equipes da Delegacia de Homicídios também foram até o local, juntamente com os policiais da Polícia Militar, para que pudéssemos então fazer alguns levantamentos, chegando aí a coleta de diversos depoimentos, esses que foram colhidos de forma virtual, através da oitiva virtual móvel, para que se pudesse ter mais celeridade e transparência nesses depoimentos e na junção disso nos autos do inquérito. Estamos aí com uma investigação em aberto, com indícios de autoria, estamos aí levantando maiores dados para que possamos então, de forma concreta, apontar os autores que realizaram esse feito, essa ação criminosa, vindo então, depois disso, a levar isso aí às barras da justiça. Segundo a Polícia Civil, por se tratar de um problema que Aguimar tinha de briga com vizinhos, diversas pessoas passam a ser consideradas suspeitas. Bem, nós temos conhecimento que esse senhor, ele ia muitas vezes para a cidade de Guimarães e no dia que ele desapareceu, ele chegou na casa onde ele estava morando, falou com os moradores que estava saindo para pegar uma carona para Guimarães. Nesse momento ele pegou alguns pedaços de queijo que ia vender na cidade de Guimarães, colocou então numa sacola e saiu daquela residência dizendo que já tinha essa carona. Estamos aí atrás desse indivíduo que deu essa carona para essa vítima, para que ele possa então nos relatar o que efetivamente aconteceu, caso realmente essa carona tenha existido. O certo é que a Polícia Civil vem desenvolvendo esse trabalho de investigação com muita constância. Fomos já 2 vezes lá naquela área rural, que é uma área um pouco distante da cidade de Patos de Minas, para que possamos então conhecer a localidade, bem como levantar todos os dados necessários sobre indivíduos que eventualmente possam ser inimigos, ou que eram pessoas que não eram do agrado da vítima. Lembrando que qualquer informação que possa contribuir com a Polícia Civil, a pessoa pode entrar em contato via 190 ou 181. Depois do intervalo, evento com contadores debate sobre a importância dos recursos para o Fundo da Criança e Adolescente e Fundo do Idoso. E incêndio em chuveiro elétrico acende alerta para cuidados com o equipamento.
Equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros atenderam no final da tarde desta terça-feira uma ocorrência de princípio de incêndio em um prédio no centro de Patos de Minas. De acordo com as informações, o fogo começou na cozinha de uma lanchonete que fica na rua Olegário Maciel, próximo ao cruzamento com a Major Gotti. As chamas se iniciaram em uma fritadeira e danificaram também parte da fiação do imóvel. O incêndio causou danos diversos no telhado e em utensílios. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu durante o incidente. Fomos acionados aqui no centro da cidade de Patos de Minas, na Olegário Maciel, num estabelecimento comercial denominado Abrotolândia, onde paramos com incêndio em uma filtradeira elétrica. Com o uso de uma linha direta, realizando o resfriamento externo dessa fritadeira e o abafamento das chamas para conter o incêndio. O local foi deixado aos cuidados do proprietário do imóvel, foi orientado a solicitar a presença de um eletricista para poder isolar e avaliar a rede elétrica antes de se ligar novamente à eletricidade para poder dar continuidade no funcionamento do estabelecimento comercial. Danos materiais na fritadeira, no forro do teto, apenas. E no fim de semana foi registrado pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas um incêndio em apartamento provocado por um curto-circuito no chuveiro eletrônico. A ocorrência acendeu o alerta para os cuidados ao usar ou instalar o equipamento, além de como agir nestas situações. Na noite do último domingo, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater incêndio em um apartamento, na rua Doutor Eufrásio Rodrigues, no Jardim Centro. O foco começou por conta de um curto-circuito no chuveiro, como conta o Tenente Caixeta. Chegando lá, os vizinhos já haviam debelado o princípio de incêndio, que foi num chuveiro, né? O foco concentrou no próprio chuveiro devido a um curto-circuito. E com o uso do extintor, os vizinhos conseguiram debelar o princípio de incêndio. As guarnições chegaram, avaliaram, eles já haviam desligado a energia elétrica, né? Havia muita fumaça, foi feita a abertura das janelas, portas de janelas, para facilitar a ventilação e melhorar o ambiente. Após a ventilação, a análise das guarnições, né, verificou-se que não houve dano à estrutura, somente no chuveiro. O apartamento foi liberado para moradora. O chuveiro elétrico é um dos tipos mais populares nos lares brasileiros. Fácil de instalar e com aquecimento rápido. O professor do curso de Engenharia Elétrica do Unipam explica como funciona o equipamento. É um fio metálico que vai ficar imerso dentro da água e nesse fio metálico a gente vai passar uma corrente elétrica, que é o que vem da nossa energia elétrica, passa essa corrente elétrica e quando essa corrente elétrica está passando, ela provoca uma agitação das moléculas desse fio metálico. Isso acaba gerando um aquecimento desse fio e, consequentemente, se o fio aquece, a água que está diretamente em contato, ela vai buscar se aquecer também, porque ela está tentando resfriar ali, né? Então, nesse processo de troca de calor entre a água e o fio metálico, ocorre ali o aquecimento da água de uma maneira geral ali para a gente. É um efeito que a gente chama de efeito Joule. Gaspar Ramos dá outra dica fundamental, que pode evitar que o equipamento queime ou que literalmente provoque um incêndio no apartamento ou residência, além dos cuidados na hora de instalar o chuveiro elétrico. Muito importante que a primeira vez que você vá utilizar o chuveiro elétrico, você espere primeiro que o reservatório se encha de água para só depois acionar a parte elétrica do chuveiro. Então, coloca o chuveiro na posição desligado, enche o reservatório de água e só depois eu ativo o aquecimento, que é para que não ocorra nenhum princípio de incêndio, já que essa resistência que está ali, esse fio que está ali dentro desse meu reservatório, ele é feito para ficar submerso dentro da água. Quando a gente liga o chuveiro e ainda não acionou a água, eu vou ligar a parte elétrica, só que o fio não está preparado para ficar fora da água. Então ele acaba pegando fogo também. O professor de Engenharia Elétrica e o Tenente Caixeta dão algumas dicas caso ocorra um incêndio provocado pelo equipamento. O ideal é manter a calma e desligar a rede elétrica pela chave ou padrão.
a um primeiro momento, o mais recomendado é que você vá ou no seu quadro de distribuição da casa e desliga o disjuntor geral, ou você vai no próprio padrão de entrada da CEMIG e desliga esse disjuntor. Porque quando você desliga, você interrompe toda a parte elétrica de toda a casa. E por mais que não é nem um pouco recomendado você jogar água em um incêndio relacionado à rede elétrica, você pelo menos consegue proteger contra futuros curtos que podem acontecer dentro da sua instalação. Primeiramente ligar 193, né? Solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros. Se houver alguém no local mais calmo, puder dar o primeiro combate ou pelo menos ligar a rede elétrica, isso tudo pode ser orientado através do telefonista do Corpo de Bombeiros, né? A hora que ele estiver passando a situação do local, como que está, o foco de incêndio, fumaça, o próprio telefonista vai orientando, né? Ligou 193, foi orientado a desligar a parte elétrica, os próximos passos, evacuar o local, né, e tentar acalmar os vizinhos e moradores até a chegada do Corpo de Bombeiro. Lembrando que qualquer situação que indique incêndio é importante acionar o Corpo de Bombeiros via 193, como disse o bombeiro. O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas anunciou substituição de uma das atrações prevista para a grade de shows para a Festa Nacional do Milho deste ano. A cantora Manu Batidão, que tinha show agendado para a FENAMILHO 2024 no dia 1º de junho, teve a apresentação cancelada. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você. A informação consta em um comunicado oficial da organização da festa. A nota diz que o cancelamento se deu por motivos de agenda. No mesmo dia, o Sindicato Rural anunciou o show de Guilherme Benuto, que substitui Manu Batidão na Festa Nacional do Milho. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. O Sindicato Rural informou ainda que o show do DJ Kush, previsto para acontecer no mesmo dia, está mantido. A 63ª, Festa Nacional do Milho acontece entre os dias 23 de maio e 2 de junho. Patos de Minas, em parceria com a Sigma Tecnologia e Assessoria, realizou na manhã desta terça-feira o evento Café com Contadores. Dentre os assuntos debatidos está a destinação de parte do imposto de renda para o Fundo da Infância e da Adolescência e o Fundo do Idoso. Um trabalho que é realizado há mais de 12 anos junto aos municípios, promovendo soluções para o incremento da arrecadação municipal. Nesse sentido, o encontro representou o fortalecimento dessa parceria, criando alternativas de ações que visem o desenvolvimento regional e municipal. Esse evento é um evento que foi pensado para trazer a classe contábil, especificamente, aos empresários, a importância de estarem engajados juntamente com a Prefeitura, no intuito de fornecer as informações corretas para trazermos mais arrecadação para o nosso município. Então, por exemplo, um dos principais temas tratados aqui hoje foi a questão do VAF, que é o valor adicionado fiscal, onde os contadores têm uma importância muito grande. Foram 4 palestras que aconteceram no auditório do Unipan para poder debater sobre o assunto. Palestra da Receita Federal, onde eles também trouxeram a importância da questão da conformidade tributária, que hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitas empresas aí que atuam de má fé, como foi dito na própria palestra, muitas organizações criminosas que vêm vendendo serviços, milagres, teoricamente, né, para os contadores e para as empresas, e acaba fraudando os cofres. E no final das contas, quem fica com o prejuízo é o próprio empresário, o contador, é a cidade como um todo. A destinação de parte da restituição do imposto de renda é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais do país, estimulando a proteção a crianças, adolescentes e idosos.
além de fomentar atividades culturais, audiovisuais e desportivas. Essa destinação faz parte das ações sociais contempladas nas leis de incentivo fiscal do governo federal e permite que recursos do imposto de renda sejam direcionados para fundos especiais. Estamos dando start a uma campanha que é 2 segundos pode transformar uma realidade. Exatamente porque seja a pessoa que conta com um contador ou ela mesma faz a sua declaração do imposto de renda, existe uma aba muito simplesinha à esquerda, onde você faz a escolha de fazer a destinação do recurso. Então, nessa destinação do recurso, você define ali, os valores limites que são possíveis serem destinados daquele fisco, um recurso que pode ficar no município e, infelizmente, tem tido uma queda muito significativa, principalmente pós a pandemia. Nós temos na nossa cidade vários conselhos, eu sou presidente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas, é um conselho novo que tem pouco tempo que nós estamos em ação. Mas o idoso é uma questão assim, muito problemática, uma questão que precisa ser estudada no Brasil, uma questão que foi pouco debatida assim, em termos municipais, estaduais e mesmo federal. O Conselho precisa ter, assim, o idoso precisa ter uma atenção, uma vez que a gente está partindo para uma população quase só de idosos daqui para frente, quase, né? Um trabalho de incentivo para que possa melhorar a arrecadação do município. Isso já evitou, por exemplo, que nós estivéssemos perdendo esse ano 12 milhões de reais quase de arrecadação de ICMS, entendeu? Então, a gente tem sim que fazer esse trabalho, tem que promover esse diálogo com a classe contábil e com os empresários também, para que eles possam estar cientes das suas obrigações e também das suas responsabilidades quanto à questão social do município. No próximo bloco, materiais recicláveis, preços desvalorizados e trabalhadores em esforço dobrado para conseguir o mínimo. E projeto de lei propõe mudanças no CODEMA de Presidente Olegário. A gente volta falando de pesquisa. O site Mercado Mineiro realizou um levantamento de preços pagos aos catadores de latinha, papel e garrafas PET e o quanto eles têm que catar para fazer um salário mínimo. A conclusão, segundo o levantamento, é de que os preços dos recicláveis estão muito desvalorizados, ou seja, os trabalhadores têm que catar cada vez mais para ganhar o mínimo. As diferenças que se pagam no quilo dos produtos variaram 100%, como aconteceu no quilo do jornal, que pode ser vendido por 10 centavos até 20 centavos. O quilo do papel branco pode ser vendido por 10 centavos até 25 centavos, uma diferença de 150%. O quilo da garrafa PET vazia pode custar de R$1 até R$1,50, uma variação de 50%. Já o quilo da latinha vazia pode custar de R$4,50 até R$6,20, uma variação de 37%. Grande variação também no quilo do papelão, que custa de 10 centavos até 20 centavos, uma diferença de 100%. Na comparação com os preços pagos em março de 2023, hoje o preço do quilo da latinha de alumínio caiu 15% pelo preço médio. Passou de R$ 6,43 para R$ 5,45 em média. Queda de 78% no quilo do papel branco e no quilo do papelão. O quilo da garrafa PET vazia, que custava em média R$ 2,18, caiu para R$ 1,22, uma redução de 44%. A gente se pergunta como que fica para os catadores de alumínio, de papelão, de lixo, né, na verdade reciclável, quanto que eles têm que catar para lá fazer um salário mínimo de R$ 1.412. No caso da latinha, hoje que o preço médio está R$ 5,45, ele tem que catar 259 quilos de latas vazias, que cada quilo corresponde a 75 latas, ou seja, 19.440 latas para se fazer um salário mínimo. No caso da garrafa PET, a situação ainda é pior, porque o preço médio é R$ 1,22, para você fazer 1.412, seria 1.155 quilos de garrafa PET.
E no papelão é praticamente que impossível, que hoje a 17 centavos o quilo do papelão seria 8 toneladas e quase 200 quilos, 8.200 quilos de papelão. Então realmente é uma situação preocupante. A sociedade tem que prestar muita atenção no valor pago a esses profissionais, ajudá-los de alguma forma, juntando em casa e doando para esses catadores, porque a gente sabe que isso gera uma situação lamentável para que eles tenham a sobrevivência. E a partir daí a situação fica muito difícil para eles acabam abandonando esse mercado e podendo ir para as drogas ou até mesmo virar assaltante. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que temos que ficar de olho nos preços pagos e que eles sejam valorizados cada vez mais. A pesquisa foi feita entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março. E mais detalhes no site mercadomineiro.com.br. Com a aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal de Presidente Olegário, o Conselho de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, o CODEMA, no município, deve passar por mudanças estruturais. O projeto de lei do Executivo Municipal de Presidente Olegário, que dispõe sobre alterações no Conselho de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, o CODEMA, traz mudanças significativas e dá outras providências. Teve uma votação unânime por todos os vereadores na questão da reestruturação do CODEMA dentro do município, principalmente através de alguns dados voltados às associações do município, né? O CMDRS, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, né? Que faz parte dentro do CODEMA do município. A gente só votou a reestruturação do plano em uma nova lei simplificada do CODEMA no município. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Júnior Enfermeiro, diz que o novo PL vem para simplificar processos dentro do Conselho. Principalmente na composição dos membros do diretório do CODEMA, que é onde teve a maior reestruturação na lei. Outro projeto de lei, na pauta do meio ambiente, foi o que estabelece diretrizes municipais para a prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, por meio de gestão associada em Presidente Olegário, que ficou sob vista do vereador para um melhor estudo. A gente tem a nossa usina de reciclagem no município, onde é reciclável vários materiais, né? Segundo em conversa com o prefeito que eu tive a respeito desse projeto, é aquele lixo que vai para o aterro sanitário, porque a nova lei diz que não pode ter aterro sanitário dentro do município. Mas qual o benefício que esse projeto, que essa pactuação juntamente com o CISPAR vai trazer ao município? O que de recurso vai trazer? O intuito de pedir vista nesse projeto foi ouvir principalmente pessoas ligadas ao meio ambiente para a gente estar votando com mais tranquilidade esse projeto de lei. A seguir no NTV News, programa Despoluir, promovido pela SETSENG, fará avaliação veicular da frota de caminhões das transportadoras na delegacia do Alto Paranaíba. E moradora reclama de situação em terreno interditado no cemitério municipal Santa Cruz. O Programa Ambiental do Transporte Despoluir estará na Delegacia do Alto Paranaíba até o final da semana para realizar a avaliação veicular da frota de caminhões das transportadoras. O programa é promovido pelo SETSENG, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais. É um sindicato que já existe há 70 anos. Ele foi o primeiro de Minas, ele foi inicialmente englobava todo o estado. Nós cedemos algumas bases para outros sindicatos para que a gente pudesse montar uma federação. No período de 19 a 22 de março, o programa ambiental estará na Delegacia do Alto Paranaíba do SETSENG para realizar a avaliação veicular da frota de caminhões das transportadoras. Qualquer empresa de transporte pode solicitar e agendar o serviço. No entanto, as associadas têm gratuidade na aferição. Qual que é o objetivo de Despoluir? O Despoluir é muito mais amplo do que só fazer vistoria e avaliação veicular.
nossa preocupação é com a emissão de gases. Então, a gente se preocupa com a qualidade e a regulagem dos caminhões de forma a ele emitir menos carbono na atmosfera. Tá? O projeto Despoluir, complementando, ele é administrado pela federação e pelos sindicatos, ele vai nas empresas e dá suporte para as empresas nas avaliações veiculares, faz uma checagem do veículo, se ele está corretamente regulado, como é que está a emissão de fumaça. Os interessados deverão entrar em contato pelo e-mail autoparanaíba@setseng.org.br ou pelo telefone 34 3818 0106 para agendar o seu horário. Nós estamos levando todos os serviços que o sindicato tem disponível junto com a federação. E o Despoluir é um dos serviços que a gente presta, ou seja, nós damos assistência a todas as empresas, não só associadas, mas também não associadas, na avaliação veicular. E, além disso, nós temos outras atividades, que nós temos premiação anual, nós temos campanhas, nós temos isso a nível nacional, não é só Minas não, tá? A nível Brasil. O PROCON de Patos de Minas entrou com ação no Ministério Público para impedir que bancos limitem o valor do saque para aposentados e pensionistas do INSS. Logo após a medida, usuários acionaram o PROCON de Patos de Minas. O PROCON de Patos de Minas entrou com ação no Ministério Público para impedir que bancos limitem o valor do saque para aposentados e pensionistas do INSS. As queixas recebidas pelo órgão indicam que há uma limitação diária de até R$1.000 que seria indevida. De porte dessas reclamações, nós acionamos essa instituição financeira para que ela manifestasse formalmente sobre essas reclamações. E a instituição confirmou, sim, essa limitação em R$1.000 por dia. De porte disso, nós passamos a fazer uma pré-análise da legalidade dessa limitação, dessa quantificação, e nós achamos que isso fere o Código de Defesa do Consumidor e fere também o Estatuto do Idoso, razão pela qual nós encaminhamos essa questão ao Ministério Público e solicitando que o promotor de justiça, com atribuição nas relações de consumo, ajuize a ação competente visando por termo a essa prática. Aposentados e pensionistas informaram sobre o limite diário de saque no valor de até R$1.000. O Banco Mercantil é o responsável pelo pagamento aos aposentados e pensionistas do INSS em Minas Gerais e, consequentemente, em Patos de Minas. O banco alega em nota que adotou a medida para gerar mais segurança aos usuários, do que o coordenador do PROCON em Patos de Minas discorda. Nós sabemos, que isso não é uma justificativa. A maioria dos idosos recebe salário mínimo, é um valor baixo, e essa exigência do consumidor voltar na agência por 2 vezes, isso tem um significado por trás disso, Esse consumidor que já é vulnerável, que geralmente precisa da ajuda daquela pessoa que possa te ajudar para ir até aos terminais de autoatendimento, ela vai ficar mais tempo na agência. Ela vai ficar mais suscetível ainda às práticas comerciais dessa instituição. E vale relembrar que é cotidiano, é reiterado aqui no PROCON, as reclamações de empréstimo consignado não reconhecido por esses idosos, que são feitos ali na boca do caixa. Então, aos nossos olhos, não existe, é desarrazoável essa exigência de um consumidor voltar no banco por mais de uma vez para ter acesso a um salário mínimo. Não justifica isso. O jornalismo da NTV enviou o pedido de resposta ao Ministério Público, mas ainda não obteve resposta. O coordenador do PROCON, Rafael Godinho, explica quais os próximos passos referente à ação. Toda aquela pessoa que se sente lesada pode procurar o PROCON, nós vamos formalizar isso para endossar ainda mais o nosso pedido junto à Promotoria de Justiça, a quem nós confiamos a resolução pacífica dessa questão com a agilidade possível. Em nota, o Banco Mercantil informou que reduziu o limite de saque para R$1.000 ao dia, tanto no guichê quanto no autoatendimento, visando a segurança dos clientes. Abre aspas.
Tal ação está alinhada às melhores práticas de mercado, evitando assim que indivíduos mais vulneráveis sejam vítimas de golpes na saída das agências. A instituição reforça que pagamentos e serviços podem ser realizados de forma segura no próprio autoatendimento e outros canais digitais, como o aplicativo e o site, meios que impedem roubos de altas quantias na saída dos bancos. Fecha aspas. Uma moradora reclama sobre a situação de terreno que se encontra interditado no cemitério municipal Santa Cruz. Ela foi impedida de realizar uma obra no local e teme que o pior aconteça e que a família não tenha direito a utilizar o local. Angustiada, Dona Roseli procurou a nossa equipe de reportagem para apresentar o seu problema em relação ao seu terreno, que está localizado no cemitério municipal de Patos de Minas. Ele se encontra interditado. O espaço pertence à família há cerca de 26 anos e, como forma de precaução, ela pretendia construir mais gavetas no terreno. Entretanto, ela foi impedida e até o momento não se sabe o motivo concreto. Poucos dias eu tive lá para construir duas gavetas no túmulo da minha mãe. Já tinha combinado com o pedreiro, a hora que a gente chegou lá, onde que é o local, aí o moço chegou e falou assim, não, nessa área aqui agora não deixa construir mais e nem enterrar pessoas. Aí eu acho uma situação muito estranha, porque a gente não foi notificado. Se caso viesse uma pessoa a falecer, se a gente chegasse lá com um caixão, onde você iria colocar ele? Deixaria ele lá esperando para resolver? Dona Roseli chegou a procurar os canais da Prefeitura Municipal para poder entender o porquê de seu terreno se encontrar nesta situação. E ela teme que o pior aconteça. Liguei em vários lugares da Prefeitura, não consegui resposta. Foi depois que o moço me falou, o secretário do prefeito me falou que se caso vier a pessoa a falecer, eles vão ceder um lote da prefeitura, mas aí você vai ficar naquela questão, colocar um ente querido seu num lote da prefeitura, depois você ter que retirar de novo. Ele falou assim, mas isso aí vai ter que esperar. Eu falei, mas esperar quanto tempo? Ele falou, ó, no mínimo de 2 a 3 anos, no caso. E até lá? E se a gente que está arrumando isso vier a falecer também, quem que vai resolver? Porque o terreno é nosso, foi compra e pago pela minha mãe. Então não é uma coisa que é dos outros. A dona de casa aguarda um posicionamento fundamentado do poder público e espera por uma solução. Quero assim que eles nos dêem uma resposta para onde que a gente vai levar os restos mortais, se não pode construir lá mais e resolver, porque a gente quer outra coisa, porque é nosso, foi compra e pago. Aí eu gostaria de saber o que a prefeitura, o que o Ministério Público vai resolver disso. Porque até na procuradoria eu liguei, eles falaram assim, não, a gente não está sabendo dessa situação lá. É isso que eu gostaria de saber. Pois é, o jornalismo da NTV entrou em contato com o município a respeito dessa reclamação, mas ainda não obtivemos retorno. Conforme noticiamos no jornalismo da NTV, moradores do distrito de Major Porto pediam providências para um vazamento de esgoto na Rua Divina Ferreira. Hoje, a companhia finalizou a correção no local. A reclamação de moradores do distrito de Major Porto se refere a 6 caixas de esgoto que, segundo eles, estavam abandonadas. Pelas imagens é possível observar os vazamentos de esgoto que acumulam sujeira e insetos, além do odor provocado pelo vazamento e pelas caixas sem tampa no local, que fica na Rua Divina Ferreira. Nossa equipe entrou em contato com a Copasa, que ficou de verificar a situação ainda na segunda-feira. Nesta terça-feira, a companhia tornou a responder e em nota disse que, abre aspas, equipes técnicas constataram uma obstrução na rede coletora da Rua Divina Ferreira, no distrito de Major Porto, pertencente ao município de Patos de Minas, e concluíram a manutenção para desentupimento na tarde de terça-feira, eliminando o extravasamento de esgoto. Para evitar a reincidência de casos, a companhia orienta
atenta a não canalizar a água da chuva para as tubulações de esgoto, não lançar lixo nos vasos sanitários e não descartar comida, óleo e outros tipos de gordura nos ralos das pias. A empresa esclarece que as tampas quebradas de 2 caixas de esgoto estão sendo confeccionadas e deverão ser substituídas na próxima sexta-feira, 22 de março. Fecha aspas. Reforçou ainda que as demandas referentes ao tratamento de água e esgoto devem ser registradas nos canais oficiais para que as providências necessárias sejam tomadas. E depois do intervalo, Patos de Minas soma 11 homicídios em apenas 3 meses de 2024. O que chama a atenção é a motivação desses crimes. E ainda, quadra do bairro Santa Luzia é alvo de vandalismo. A gente abre um parêntese porque nós recebemos uma notícia agora da pequena Ayla, de apenas 2 anos. Nós temos acompanhado o caso dela desde o início de março. A Ayla foi transferida de Patos de Minas para Belo Horizonte no dia 8 de março com um tumor na região da cabeça. Ela está internada no hospital, na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Ela teve o início da cirurgia nessa terça-feira. A família, inclusive, pedia nas redes sociais orações aí para a pequena Ayla, para passar por essa cirurgia. Nós acompanhamos o drama da família, ela sentia muitas dores na região do pescoço e a mãe entrou em contato conosco agora, ainda durante o jornal, para informar que a Ayla já encerrou a primeira cirurgia, grande parte do tumor conseguiu ser retirado pela equipe médica, é um caso muito delicado dela, mas agora ela está em recuperação, ocorreu tudo bem na cirurgia, uma parte desse tumor ainda ficou nela, mas muito menor do que o que estava na Ayla, e agora ela segue em recuperação no tratamento, ainda lá na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. A gente continua acompanhando também o caso da Ayla e deseja aí à família, à pequena Ayla também, todo sucesso na recuperação. Eu tenho certeza que toda a população de Patos de Minas está vibrando daqui por ela. Mais um ato de vandalismo é registrado em Patos de Minas. Desta vez, uma quadra do bairro Santa Luzia foi alvo de pichação. Mais um ato de vandalismo registrado em Patos de Minas. Uma quadra aqui no bairro Santa Luzia teve mais um problema de pichações, A gente já teve esse relato dias antes na quadra que vai ser ainda inaugurada, de skate, mas agora continua esse problema pela cidade aqui no bairro Santa Luzia. A gente está aqui com o Rogério Mexicano, da Sectel, da Secretaria aqui de Patos de Minas. Rogério, mais uma vez esse problema? É lamentável, Recebemos algumas fotos e vídeos dessa quadra que foi reformada o ano passado, inclusive. Um espaço muito bacana, quadra inclusive coberta, E assim, um lugar bacana e infelizmente, mais vândalos aí fazendo pichações aqui. A gente fica muito triste em saber que o material para a gente vir aqui refazer essas pichações, a gente poderia estar usando em outros espaços. Então assim, é lamentável, que está acontecendo, A gente pede a colaboração aí dos moradores, portão quebrado, alambrado arrebentado. Então assim, são dinheiro que é do povo, que poderia ser usado em outro local, a gente vai ter que refazer de novo. E uma situação que, assim, claro, você, como a secretaria, é adepto à arte, Mas não uma arte igual a essa, Se é um trabalho pensado da população junto com vocês, claro, pode-se usar esse pedaço aqui, esse muro, para poder fazer desenhos legais. Exatamente. Vou dar, inclusive, aproveitar a oportunidade, dar aí a sugestão às pessoas que estão fazendo, isso aqui para mim não é obra de arte. Procura a Secretaria de Cultura, nós temos ali na Fátima Porto vários artes que foram
feito pelos grafiteiros de Patos, e essas pessoas que querem, de repente, mostrar o seu talento, que faça realmente uma arte, né? Aquele local ali na Fátima Porto, no canal, na pista de skate, no próximo sábado também a gente vai ter ali o pessoal fazendo ao vivo lá as obras de arte. E essas pessoas a gente quer do nosso lado. Agora, realmente, esses vândalos não, né? Porque, infelizmente, isso aqui não é arte, isso aqui é vandalismo. Em relação a esses vândalos, atitudes serão tomadas? Exatamente, né? Aqui, infelizmente, aqui no entorno não tem câmeras, né? Como a gente conseguiu lá na pista de skate, mas a gente está conversando com os vizinhos aqui do lado, aqui no entorno, para que continue, né? Olhar esse espaço, nos ajudar e vendo qualquer coisa que é anormal, né? Que ligue para a Polícia Militar 190, faça a denúncia anônima para a gente conseguir prender, assim como foi o outro vândalo, né? Que a gente prendeu no sábado, né, que ele também seja punido também, que infelizmente, né? Isso aqui não tem nada de arte, é vandalismo total. Patos de Minas soma 11 homicídios em apenas 3 meses de 2024. É praticamente um homicídio por semana. E o que chama a atenção é a motivação desses crimes. Durante o ano de 2023, Patos de Minas registrou cerca de 18 homicídios. Já nesse ano de 2024, 78 dias já se passaram do ano e foram registrados 11 homicídios, o que dá aí praticamente um homicídio por semana, já que até agora a gente já teve aí 11 semanas do ano e são 11 homicídios, né? Segundo a Polícia Civil de Patos de Minas, crimes esses que não assustam, número que não são tão alarmantes, devidos a serem aí crimes que são denominados devido à situação de raiva que acontece no momento e acaba aí gerando briga, discussões que acabam sendo motivadas nesses homicídios. O número é um número expressivo, mas eu não posso dizer que a situação é alarmante, considerando que as motivações para esses homicídios são motivações ligadas a situações culturais, a situações sociais, né, a questão de utilização de bebida alcoólica, foram vários delitos utilizando faca. Nenhum desses delitos, pelo menos o que nós temos aí, estão voltados à criminalidade organizada, diferentemente do que aconteceu no ano passado. Os homicídios do ano passado todos desvendados, mesmo sendo praticados por uma grande parte praticados por situações de organização criminosa, armada. Esse ano nós temos aí todos os homicídios, tirando esse último agora, né, que aconteceu há pouco tempo na zona rural, todos eles desvendados, com uma autoria definida, um trabalho de excelência feito pela Polícia Civil, um trabalho de prevenção realizado pela Polícia Militar, de troca de informações. Então, realmente são números que a gente fica preocupado, mas são delitos, né? O crime de homicídio é aquela situação em que ele pode acontecer, né? Aquele delito que quem faz direito sabe que o seu professor de direito fala assim, o único delito em que ninguém pode dizer que nunca vai fazer é o delito de homicídio, porque N situações podem acontecer para que a pessoa venha cometer um crime de homicídio. Não que isso seja uma justificativa, mas que isso pode acontecer. Então a Polícia Civil vai coibir esse delito, mostrando que todos eles estão sendo investigados, que as autorias estão sendo localizadas e que as pessoas estão sendo presas e, ao final, condenadas a penas duras, né? Para a Polícia Civil, os crimes de 2024 estão ligados mais ao passional, diferentes dos cometidos no ano passado, que eram mais ligados à organização criminosa. E com o trabalho realizado, essa organização perde força em Patos de Minas. Nós tínhamos crimes no ano passado, crimes, vamos dizer assim, escorregadios, né? Em que a autoria era escorregadia, porque você tinha indivíduos que estavam voltados a uma organização criminosa e, logicamente, para isso, faziam e se desfaziam de situações para evitar que a Polícia Civil viesse imediatamente a identificá-los. Nos crimes atuais, nós temos indivíduos que estão aí num momento de raiva, num momento de tensão com eles ou com a própria pessoa que eles querem efetuar esses ataques e fazem isso de rompante, fazem naquele momento, às vezes com um pouco de pensamento anterior, mas de rompante, vindo então a cometer esses crimes, muitos deles sendo presos em flagrante delito pela Polícia Militar e levados à delegacia. O que a Polícia Civil complementa, né, é a investigação, indicando outras pessoas que possam estar auxiliando, induzindo, instigando, bem como outros que seriam coautores desses indivíduos que muitas vezes são conduzidos até a delegacia. E esse trabalho vem surtindo efeito. Os crimes e os criminosos que no ano passado estavam cometendo delitos atrozes voltados à organização criminosa, eles estão presos. Aqueles indivíduos que eram os portadores, vamos dizer assim, das armas de fogo, que tinham aquela coragem
para retirar a vida de outros indivíduos, de outros seres humanos, eles também se encontram presos ou apreendidos, porque muitas vezes esses indivíduos maiores de idade conduziam menores para que fizessem os crimes por eles. E a gente vem verificando e vem coibindo esse tipo de ação. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil e o Ministério Público e o Poder Judiciário, esses atores importantes na sociedade, vêm fazendo o seu trabalho com afinco, tentando debelar essa criminalidade mais organizada, mas logicamente que temos aí a consciência, e seria uma utopia falar que delitos de homicídio não viriam a ocorrer em Patos de Minas. O NTV News dessa terça-feira fica por aqui. A gente retorna amanhã a partir das 11h30 da manhã com 30 minutos. Uma boa noite para você.